vamos iniciar a nossa noite com uma oração. Vou pedir para que todos se concentrem, desliguem seus celulares. Eu sou luz. Eu sou luz, a luz divina está em meu interior. Todos os dias eu sou guiado pela minha luz interior. Irradio amor e harmonia a todos os seres neste dia. Meus sinceros e nobres anseios são alcançados a saúde, a felicidade, a prosperidade, não a minha herança hoje e todos os dias. Irradio sempre o melhor dos meus pensamentos. Elimino de minha consciência todos os pensamentos negativos. A paz, a harmonia e o amor são sempre para sempre. Deus, de meu coração, que eu possa sempre ser grato por tuas inúmeras bênçãos, por tua luz, vida e amor que tenho recebido. Que meus esforços místicos sejam sempre inspirados e que eu possa estar sempre consciente da tua presença e orientação divina neste dia e em toda a minha vida. Que assim seja. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou João Marcos, o Joãozinho da casa, tá? Mas o Joãozinho do bem, tá? Quem está pela primeira vez hoje na casa? Levanta a mão, né? Deixa eu ver, lá tem 2, 3. Sejam bem-vindos, tá? Sempre serão bem-vindos aqui. Hoje nós vamos falar, então, sobre a ideação suicida. O que seria a ideação? Processo, ideia que a gente desenvolve. Quem de nós já não ficou triste uma vez? Quem de nós já não ficou amargurado? Quem de nós não sente tristeza de vez em quando? Certo? Quem de nós talvez já não pensou em suicídio? Ou em relação aos problemas que tem no dia a dia para enfrentar, pode ter pensado em suicídio? E como eu vou valorizar a minha vida? Como eu posso? Qual é o convite que eu posso ter para transformar o meu lado pessoal e pensar em continuar este caminho com mais amor, com mais carinho e com mais paz? Então, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, com base no Livro dos Espíritos, com base dados da Organização Mundial de Saúde, livro Suicida, uma epidemia silenciosa, do livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca, e também, aproveitando a palestra do Arthur Valadares, Prefiro Viver, nós vamos aprofundar este tema de hoje. Começando a dizer que nós temos o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é em setembro. E o mês de maio é o Dia da Valorização da Vida. Certo? Então, nós temos aí, segundo a OMS, a cada 10 mortes que acontecem de suicídio, 9 poderiam ser evitadas. 9 poderiam ser evitadas se tivesse mais atenção na família, se tivesse mais atenção em relação à educação na sociedade, se tivesse mais políticas públicas, nós poderíamos estar evitando estas mortes, que geralmente ocorrem em função de um problema de depressão. É problema mental. E no Brasil nós temos a CVV. Algumas pessoas daqui trabalham na CVV. Então, atendimento lá. O Marcelo é um deles que presta atendimento semanalmente. E a CVV é uma entidade que atende pelo telefone 188 a todos que necessitam e têm essas ideias de suicídio. Pode ligar, fica na fila de espera, em algum momento é atendido. E é feito diálogo. Então, é uma entidade e o telefone, a ligação é gratuita. Então, nós já temos isso no Brasil.
A cada 40 segundos, no mundo, tem uma pessoa tirando a sua vida. São dados da OMS. E isso, então, faz a gente refletir. Faz a gente refletir para a gente, como é que eu posso auxiliar e ajudar na questão da valorização da vida. Nós temos tipos de suicídios. Nós temos os tipos diretos. Aquele que o indivíduo tira a vida por um simples ato. São vários os atos preliminar que as pessoas usam, mas esse é o suicídio direto. São mais de 800 mil mortes ano. O Brasil está muito acentuado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os maiores índices. Acre, entre 15 a 29 anos. E nós temos um outro tipo, que é o indireto. Este é mais alarmante ainda porque não se tem estatística. Este envolve a todos nós. Este ocorre como? Através dos prazeres mundanos, através daquilo que nós usamos para encurtar a nossa própria vida. Então é importante a gente entender o seguinte, que eu vim neste mundo, quando eu vim para cá, eu vim definido com um projeto meu. Eu não vim a passeio. Eu desenvolvi o meu projeto lá em cima. Eu desenvolvi como é que eu vou, em que corpo que eu vou encarnar. Eu fui preparado para dizer assim, você vai reparar isso. Porque a minha volta para este corpinho lindo aqui era para eu cumprir uma fase que eu fiz de errado no passado, para eu evoluir, corrigir os meus defeitos, os meus vícios, os meus erros, as minhas paixões. Todos viemos para evoluir, fazer correções e evoluir. Então, são as oportunidades que nós recebemos. E se eu encurto esta fase, eu sou um autossuicida. Quem viu o filme Nosso Lar, o André Luiz ali ficou 6 anos no umbral e ele era um autossuicida, porque com a bebida teve a cirrose e antecipou seu desencarne. Então, nós fizemos isso de que forma? Não é só pelo álcool, não é só pelo vício, é pelo pensamento negativo, é pela cólera, pela raiva, pelo ódio, pela mágoa, que eu não consigo esquecer, pela maledicência. Quem de nós já não teve vontade de falar do vizinho? Talvez nunca falou, né? Mas vontade já deu, né? Falar da sogra. A gente se segura tanto, mas de vez em quando escapa. Maledicência, a gula, sedentarismo. A gente esquece de tirar a bunda da cadeira, né? Do sofá. Ou seja, falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio me leva a eu cometer atos, ações que podem adiantar o meu desencarne. Um exemplo prático. Estou andando de carro, sempre digo para o meu filho, não, cuidado ao atravessar a rua, cuidado, tem que ter respeito, mas quando ele está comigo no carro, eu estou andando a 180 por hora. Ele enxerga, ele vê. Que exemplo que eu estou dando? Se eu sofrer um acidente, foi um acaso ou um relapso meu? Uma irresponsabilidade minha? Então, estas questões é um conjunto de coisas que me leva a pensar como é que eu devo valorizar a minha vida. Suicídio, na visão espírita, o suicídio leva a um caminho espiritual de dor, sofrimento, e está longe de ser uma
forma de libertação. Eu estou com um problema, eu vou tirar a minha vida porque eu vou me libertar. Enganado. Tudo que tu pensa aqui, tu leva para lá. Se eu sou um alcoólatra aqui, eu vou continuar alcoólatra aqui. Se eu sou um fumante aqui, eu vou continuar fumante aqui. Se eu sou depressivo aqui, eu vou continuar depressivo aqui. O teu pensamento não muda, é a mesma coisa, e o pensamento vai junto. Então, eu vim para vencer isto, para me libertar disto. E se eu não vencer, levo comigo e trago de volta para uma próxima vez. Então, o suicídio é praticado por pessoas de diversas classes sociais, de diferentes motivos. Mas a grande maioria é problema mental. A depressão é uma delas. O Livro dos Espíritos, na questão 943, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro que Allan Kardec codificou, para quem está chegando hoje, né? Foi uma codificação de 5 livros, que é a doutrina espírita, primeiro livro que tem 1019 perguntas. Se você quiser encontrar qualquer resposta, você vai nesse livro, procura que você vai encontrar a resposta. Sobre da onde eu vim, para onde eu vou e quem eu sou. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 943, ele foi codificado por uma pleiade, por um grupo de espíritos consultados em reuniões mediúnicas, e a pergunta foi a seguinte: ele explica o que leva as pessoas a tirarem a própria vida. E a resposta em relação a isto foi efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Ou seja, não querer fazer nada, não acreditar em nada e achar que tudo está feito. Sem ter o que fazer, sem ter o que acreditar, satisfação equivocada. Essa é a resposta. Ou seja, quando eu não ocupo minha mente com coisas úteis, voltada para a minha evolução, quando eu deixo os pensamentos negativos me dominarem, quando eu acho que já fiz tudo o que precisava fazer, confundindo satisfação com comodismo, quando eu não acredito em mais nada, mas principalmente não acredito em mim mesmo, eu me torno um suicida. Vamos analisar isso um pouquinho melhor, entre a vida e a morte, buscando o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, na questão 944, a pergunta era: o homem O homem tem o direito de dispor de sua própria vida, de tirar a sua própria vida? Não. Apenas Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Por que é uma transgressão à lei divina? Porque eu recebi oportunidade. Eu recebi 2 grandes presentes de Deus. Todos nós. Vida eterna. Eu estou falando vida eterna, não do corpo. O corpo é uma veste que a gente ocupa por um período. Mas você, como espírito, vai viver eternamente. O teu vício, tua gula, os teus defeitos não estão no corpo, estão no espírito. Tem que reeducar o espírito que está em você. Teu corpo não tem culpa. Teu corpo não tem vontade de comer, quem tem é o teu espírito. Teu corpo não tem vontade de fumar, quem tem é o teu espírito. Reeduca ele. Esse é um vício, são os defeitos que a gente tem. Então, quando eu interrompo esta oportunidade que eu recebi de vir aqui e me corrigir, para um dia poder chegar na casa do Pai, há várias moradas na casa do Pai de Jesus, para um dia poder chegar lá, quando eu interrompo, eu cometo uma transgressão à lei divina. E quando eu cometo essa transgressão, eu estou
errando. O livro dos Espíritos, ainda na questão 946, diz: o que pensar do suicida que tem por objetivo escapar das misérias e decepções desse mundo? Ou seja, o que pensar da pessoa que, por causa do problema, por causa das coisas que eu não consigo resolver, ou para não passar vergonha na sociedade, eu tiro a minha vida? Pobres espíritos, responderam os espíritos, que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem. Nós temos que entender que, se nós estamos num corpo, com raríssimas exceções, eu sou um espírito imperfeito. Exemplo, vamos ver se tem alguém aqui que não é um espírito imperfeito. Cosme Massi faz essa pergunta sempre. Se você nunca sentiu tristeza, nunca sentiu ciúme, nunca ficou com uma tristeza profunda, ou nunca sentiu vontade de falar de ninguém, nunca ficou com ódio, nunca ficou com raiva, se existe alguém desta forma aqui que nunca sentiu isto, fique feliz, você não é um espírito imperfeito, você já está numa classe mais alta. Mas, se você sentiu já alguma vez tristeza, sentiu algumas vezes decepções, seja bem-vindo ao time dos espíritos imperfeitos que eu pertenço. Se nós somos espíritos imperfeitos, não adianta eu querer a perfeição no próximo. Por isso, meu querido amigo homem, não existe mulher perfeita. Minha querida mulher, não existe homem perfeito. Existe uma construção entre ambos para se aperfeiçoarem, para avançarem. Existe uma construção na sociedade para a gente melhorar. E isto começa onde? Dentro de mim. Eu querer mudar, eu querer melhorar, eu querer evoluir. Então, se eu não consigo aceitar as minhas misérias, como é que eu quero sair da miséria? Se eu não consigo aceitar os meus defeitos, como é que eu posso melhorar? Eu trabalho na mesa mediúnica. Não tem uma quinta-feira que não se manifesta um suicida. Todas as quintas que, desde que eu participo, sempre teve a manifestação de, no mínimo, um suicídio. Às vezes 2, às vezes 3, e todos que eu tive a oportunidade de acompanhar, se arrependeram do ato que fizeram. Falaram que sofreram muito mais depois do ato do que antes. Falaram que se arrependem profundamente por ter cometido esta loucura. Então, isto quer dizer o quê? Que nós sofremos muito mais no outro lado se nós transgredirmos a lei divina. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, ele nos diz o seguinte, ele fala sobre a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vocês e dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Ou seja, quem de nós já não sentiu tristeza? Quem de nós já não ficou muito para baixo, muito desiludido? Todos nós já tivemos isso. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Mas, ligado a este corpo, que lhe serve de prisão, se cansa em vão esforços de escapar. Ou seja, a liberdade nossa não está aqui. Ela está depois do desencarne. Ali nós estamos livres. Mas se eu não preparei o meu caminho aqui, eu vou continuar sofrendo lá.
eu vou continuar com problemas lá. Eu vou continuar me sentindo triste. Eu vou continuar me sentindo infeliz. Então, eu tenho que trabalhar a tristeza, os meus defeitos nesta minha caminhada, nesta minha jornada. E continua ele dizendo lá: e vendo que esses esforços são inúteis de sair do corpo, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer. Sua influência com languidez, o abatimento de uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Liquidez é diminuição de ânimo, frouxidão, moleza, fraqueza, né? Com essa fraqueza de abatimento. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões, que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busqueis neste mundo. Ou seja, quando eu fico triste, quando eu fico para baixo, o que eu tenho que buscar? A vontade de querer levantar a cabeça. A vontade de me levantar, a vontade de seguir. É fácil? Não, se fosse fácil, todo mundo estaria trilhando. Justamente porque é difícil, compete a nós. Porque as coisas difíceis são para nós. Eu posso. Levanta a cabeça, siga. Levanta a cabeça, continua. Levanta a cabeça, faz uma oração, pede ajuda para os teus amigos espirituais, a tua família espiritual, e vamos adiante. Vamos seguir. Por quê? Ninguém deste time de espíritos imperfeitos é feliz eternamente aqui. Nós temos momentos de felicidade, nós somos picos. Estou feliz, estou decaindo. Estou feliz, estou caindo. Estou feliz, estou caindo. Surge uma coisa, estou feliz, amanhã eu estou triste. Essa é a nossa caminhada. Ninguém fica aqui na felicidade. Este caminho de felicidade eterna, ele está por vir. Eu tenho que construir ele. Ele vai vir lá na frente. Eu posso aliviar esses picos, tornando eles melhores, entre a descida e a subida. Através do conhecimento, conhecendo melhor como é que as coisas funcionam, a busca da minha espiritualização. Torturar voluntariamente o meu corpo e martirizar ele é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Como é que eu enfraqueço o meu corpo? Trouxe aqui uma figura um pouco mais radical, né? O cara se flagelando, autoflagelando. Existia isso? Existia. Existia isso nos mosteiros antigamente. Mas isso não resolve. Mas essa não é a pior tortura. Qual é a pior tortura que eu faço? Não é a física. Alimentação, trabalho, sedentarismo. Pelo próprio pensamento, meus pensamentos negativos são uma tortura para o meu corpo. O pensamento está no espírito, eu penso negativo, não faço a limpeza desses pensamentos, é uma tortura para o corpo. Eu tenho que limpar isso, tirar isso. Senão eu fico torturando o meu corpo, que é o quê? O templo do meu espírito. É nele que eu estou. Então eu tenho que saber cuidar dele. Para que eu não encurta a minha viagem. Como é que eu consigo fazer isso? Através do equilíbrio. Me equilibrando. Uma cervejinha, tá bom? Duas, não precisa ter 2, 3 caixas. Se eu sou viciado, diminua o fumo. Vai diminuindo.
Um churrasco tá bom, não precisa ser 4, 5, para depois eu ficar ali me remoendo a tarde toda, ter que tomar 2 litros de Coca-Cola para fazer a digestão. Então, tem equilíbrios que a gente possa ir buscando para ter uma alimentação mais saudável, ter uma vida melhor. Se eu me esforcei, consegui comprar um carro novo, eu não preciso andar a 180 por hora, colocar tudo em risco. Eu posso respeitar as coisas. É esse equilíbrio que eu tenho que buscar. Por quê? Abusar. Não usai, mas não abusais. Abuseis. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição, que acarreta em consequências inevitáveis. É o exemplo que eu já dei do carro. Se eu abusar, eu tenho consequências. Se eu ficar sentado e não me mexer, não fazer um exercício, eu estou abusando. Se eu trabalhar demais, eu estou abusando. Então, eu tenho que saber buscar esse equilíbrio em relação na minha caminhada. Senão, na minha velhice, as consequências são penosas. Todos nós temos a nossa cruz para carregar. Todas nós temos uns problemas. A gente sempre acha que o problema do meu é muito maior do que do meu vizinho, do meu irmão, do meu próximo. Mas não, ele tem o mesmo problema. Talvez ele consiga suportar melhor a dor que eu ainda não consigo suportar. Mas temos que levantar a cabeça, seguir adiante. Por quê? Porque eu não vou morrer. Eu tenho vida após desencarne. Se o meu corpo ficar, eu vou continuar vivendo. Eu vou continuar a caminhada. Eu só não vou estar dentro desse corpo. No Livro dos Espíritos, na 946, aqueles que conduziram o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso. Ou seja, se eu incentivar os outros, né? Como são infelizes, pois responderão por homicídio. Como é que eu posso incentivar as pessoas a suicídio? Essa é uma questão que me faz refletir e devo me perguntar. Como eu lido com o meu próximo? Às vezes, quando ele quer desabafar, eu deixo? Ou eu digo, não, agora não tenho tempo. Eu não tenho nem tempo para te ouvir. Como é que eu lido com meu filho? Que está lá no quarto jogando no computador o tempo todo. E você nem sabe o que ele está fazendo. Porque você quer que ele fique tranquilo ou que ele te deixe em paz. Mas daí, quando ele tiver o primeiro problema, ele não consegue resolver porque ele nunca teve a oportunidade de enfrentar um problema. E aí, ele vai ficar depressivo. Como eu programo esse tempo do meu filho? Ele ajuda a limpar a casa? Ele sabe o que quer trabalhar? Quem é que comanda na casa? É quem põe o pão na mesa. Esta organização é importantíssima. O seu filho tem que saber carregar a mochila dele. Não é você que tem que carregar para ele. Mas ele precisa da tua atenção. É uma frase do José Carlos de Luca que é muito interessante, que diz o seguinte: dê a metade do dinheiro ou gaste a metade do dinheiro que você está gastando com seu filho, mas dobre o tempo que você está com ele, que ele precisa. Como eu programo o meu tempo? O meu tempo tem uma programação 24 horas por dia. Eu tenho meia hora para eu me espiritualizar. Eu consigo tirar meia hora de 24 para eu me espiritualizar, para eu fazer um evangelho, para eu fazer uma boa leitura, para eu fazer uma oração agradecendo. Ou o WhatsApp toma o meu tempo todo.
Como eu programo o meu tempo com a minha esposa, com o meu marido? São análises que a gente tem que fazer. Como é que eu analiso o que está ao meu redor? Eu olho para uma árvore, eu consigo enxergar que o galho está bonito? Eu olho para o céu de noite, eu consigo ver as estrelas? Eu olho para a lua, eu consigo enxergar o coelho que está sentado dentro da lua? Ou isso fica tudo despercebido para mim? Essa natureza está ao nosso redor. Eu consigo enxergar a beleza da minha esposa? Eu consigo enxergar a beleza no meu marido? Ou isso passa tudo despercebido? A vida passa e eu deixei tudo para o lado porque algumas coisinhas fúteis tomaram meu tempo. A incredulidade, a simples dúvida sobre tudo, sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. Aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida, porque nós já sabemos que existe vida após a morte do corpo. O teu espírito continua vivendo. Então, como é que eu enxergo esta questão do material? Um pequeno exemplo aqui. Vai estudar meu filho, para ser alguém na vida. Não é essa a questão. Ele não tem que estudar para ser alguém na vida, ele tem que estudar para ter conhecimento, para entender como é que essas coisas funcionam, como é que a vida tem problemas, enfrentá-los, saber enfrentá-los. É para isso que ele tem que estudar. Olha o que nós vendemos, muitas vezes. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento suicida. Se o meu carro não for igual ao do vizinho, eu não estou contente. Se o meu não for melhor, eu não estou contente. Se eu não puder ostentar mais, não estou contente. Vai levar o que com isso? Caixão não tem gaveta, não vai junto. No livro dos Espíritos, ainda nós temos na questão 957, quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o espírito? São muitas, diversas. Não existem penalidades fixas. Em todos os casos, são sempre relativas às causas que a provocam. Ou seja, não existe uma única punição. Não tem isso. São relativas, dependendo dos fatos, dos casos e tudo. Mas uma é inevitável. Uma delas é inevitável, que é o desapontamento. Todos ficam desapontados, porque depois de cometer o suicídio, descobrem que continuam vivos. E que o problema não acabou. Este desapontamento todos têm. José de Carlos de Luca nos diz o seguinte: na morte, você apenas muda de casa. Como alguém troca de roupa. Mas os seus problemas o acompanharão, aonde quer que você se encontre. A maior decepção dos suicidas é se reconhecerem vivos nas dimensões espirituais, sentindo o peso dos mesmos problemas do que antes. Há esperança para quem comete? Sim. Deus sempre permitirá que os seres evoluam e encontrem a luz. Ele trará novas oportunidades através do veículo da lei da evolução, que é o quê? A reencarnação. Você volta. Volta e vai cumprir aquilo que você tem que cumprir. Por mais que você tenta fugir. Deus, a parábola do filho pródigo, diz o seguinte: um filho ficou, o outro foi, gastou tudo que ganhou. E o pai não foi atrás. Sabia que ele estava com necessidade. O pai ficou lá esperando, de braços abertos, ele voltar. Quando voltou, o abraçou. Ou seja, Deus não vai descer até você. Ele está esperando de braços abertos para você chegar ao encontro dele. Você tem que querer. Eu tenho que querer a luz dele. Eu tenho que dar o primeiro passo, ir ao encontro dele.
Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Nós viemos a este mundo, a esta encarnação, não para acumular bens materiais, não para viver dos prazeres mundanos, e sim para mudar e compreender que a vida continua além do túmulo, para eu melhorar, para eu mudar. Não espere receber investimentos da vida. É você quem investe nela e recebe, na mesma proporção e intensidade, o fruto do seu esforço. Uma frase do José Carlos de Lucas. A vida que nós temos, o momento que estamos passando, de prova e expiação, de nós vencermos os nossos defeitos, nos corrigirmos, se faz necessário um alimento espiritual. E aonde que eu posso encontrá-lo? Não só de pão vive o homem, disse o Mestre Jesus. E a receita para esse alimento é Ele, Jesus. As mensagens dele. É muito fácil decorar as mensagens de Jesus. É muito fácil estudar o Evangelho, compreendê-lo. Esse é o primeiro passo. É fácil. Amar o próximo como a si mesmo. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7. É fácil de decorar isso. Agora, vem o segundo passo. Aplique. Aplique. Ame o vizinho chato, o cunhado insuportável, a sogra que você não detesta. Ame. Eles estão todos próximos de nós. Não adianta olhar para o lado, porque cada um tem os seus. Estão sempre rodeados. Não estão no outro lado do mundo, não. Estão aqui. A gente tem que... Esse é o lado difícil. Então, Jesus, aonde eu não vou encontrá-lo? Eu não vou encontrá-lo no materialismo, no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na cólera, na maledicência. Eu não vou encontrar. Onde que eu vou encontrar ele? Na resignação, na resiliência, na humildade, na caridade, no amor a si mesmo, no amor ao próximo. Jesus é o alimento espiritual que eu tenho a buscar. E preciso edificar os recursos espirituais que estão em mim. Eu preciso edificar isso. É preciso desenvolver em mim um novo modelo de viver. Resignação, resiliência. Opa, desculpe. Resignação, resiliência, humildade, saúde, eu não encontro na prateleira para comprar. Eu tenho que desenvolver. Aonde? Em mim mesmo. Eu tenho que resgatar essas virtudes. E para isso eu preciso de uma coisa. A vontade. A vontade de querer fazer. A vontade de querer levantar a cabeça. A vontade de querer continuar. A vontade de querer olhar para dentro de mim e enxergar os meus erros. A vontade de querer chegar na morada do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que nós possamos ter uma excelente caminhada até um dia nos encontrarmos lá na morada dele. Assim seja. Pedimos a todos os presentes que fechem os olhos, se concentrem, pois este é o momento em que vamos fortalecer a nossa união com os nossos mentores pessoais e com os mentores da nossa casa, e em comunhão com o plano espiritual, através da doação fluídica de irmãos encarnados e desencarnados. Iniciamos neste momento a nossa irradiação. É necessário conservar o coração agradecido a Deus, para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso, é forçoso procurar o lado melhor das coisas e das ocorrências. Saibamos agradecer ao Senhor
os dons de que fomos favorecidos, pois a dor é aviso, o obstáculo é medida de resistência, a desilusão é reajuste e o contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformam-se nós sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres, ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Por isso, Senhor, te pedimos pelos irmãos que estão passando por momentos delicados de saúde, pelos irmãos que estão passando por momentos difíceis devido à falta de entes queridos, e pelos irmãos que estão passando por momentos difíceis de aflição, devido aos pensamentos sugestivos contra as leis divinas. Pois quando o homem finalmente aceita o Cristo no coração, a vida se renova em todas as dimensões. Como que renascendo dentro da própria vida, tudo ganha aos seus olhos um significado profundo. A luz do discernimento lhe clareia os passos e ele agora sabe para onde caminha. As suas mãos se transfiguram em estrelas do céu, brilhando no chão terrestre. Os seus lábios apenas se movimentam sob a inspiração divina e os seus ouvidos se mostram sintonizados com a eterna canção do amor universal. Valendo-se das experiências do passado, o homem renovado em Cristo Jesus faz-se o precursor de uma nova era de paz para toda a humanidade. Por isso te pedimos, Mestre, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos sempre a compreendermos as leis divinas. Auxilia-nos a entender que teu evangelho de luz é nosso roteiro de vida. Ensine-nos, Senhor, a aplicar teus ensinamentos em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dê-nos, Senhor, coragem para sermos humildes e mostrai-nos sempre o caminho da iniciativa e da persistência para evitarmos o desânimo. Que possamos ser merecedores do teu amor e que seja, Senhor, sempre a nossa fonte de inspiração. Ó Divino Mestre, abençoa neste momento o nosso coração. Ó Divino Mestre, que estas dores e aflições que trouxeram os nossos irmãos até aqui possam ser aliviadas com muito do teu amor. Ó Divino Mestre, permaneça conosco sempre. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade,
ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição.